Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, eu queria te pedir que agora o nosso coração possa estar alinhado com o teu. Alinhe o nosso coração com o coração do Pai, Espírito Santo. E pedimos que tu abra os nossos ouvidos para que nós consigamos escutar aqui a voz de Jesus. Que Ele fale ao nosso coração profundamente e que possamos sair daqui, Senhor, edificados, encorajados, desafiados, Senhor, para que possamos continuar vivendo essa vida na Tua presença, sabendo que Tu é aquele que nos sustenta em todas as coisas. Então queremos agora aqui pedir, por favor, fala conosco, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar mais um pouquinho, falar sobre os atributos gloriosos de Jesus. E na semana passada eu falei sobre Apocalipse 1, 14. E eu queria que talvez de novo Apocalipse 14. E nós vamos ver 14 e 15 novamente. E vamos partir daqui hoje para continuar essa nossa caminhada. E como a gente tem falado, o objetivo, o desejo que nós temos no nosso coração é que, através do que nós temos visto de Jesus, aquilo que o Espírito Santo tem nos revelado a respeito de quem é Jesus, como Ele atua, seus atributos, isso possa encher o nosso coração de devoção a Ele. Esse é o objetivo. De devoção, de fascínio, talvez seja uma palavra mais forte, ficarmos fascinados por Ele. E semana passada eu até fiz uma pergunta, quero repeti-la hoje. O quanto o que nós temos visto em Jesus tem mudado o nosso relacionamento com Ele. O quanto aquilo que o Espírito Santo tem nos revelado nesses dias tem mudado a forma de nós nos relacionarmos com Jesus. Porque todas as vezes que nós olhamos a palavra, eu creio que o Espírito Santo ele tem esse objetivo, que é nos levar para um lugar mais profundo de relacionamento. Então hoje nós queremos continuar andando nesse sentido para que ele continue fazendo essa obra. Então Apocalipse 1,14 diz assim: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram como bronze, uma fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Hoje nós queremos falar um pouco sobre a voz de Jesus. Algumas semanas atrás nós falamos que João identificou a voz de Jesus como o som. Vocês lembram o que era? O som do quê? Lembram? O som de uma trombeta. Interessante que ele fala isso quando ele teve essa visão. Ele disse que escuta uma voz como o som de trombeta por trás dele. Quando ele se vira, então ele visualiza alguém e ele começa a descrever essa pessoa, e dentro das características que João traz de quem ele está vendo, ele fala então que ele tem os cabelos brancos como a lã, tem olhos como chamas de fogo, ele tem os pés como bronze que reluzente. Sobre isso nós já falamos na semana passada. E ele diz que ele volta a falar da voz. E ele agora diz que a voz é como o som de muitas águas. E eu quero a partir daí entrar um pouquinho mais profundo, porque João procurava falar com isso, o que nós temos como revelação a respeito disso, e assim poder procurar ouvir a voz de Jesus como o verdadeiro som de muitas águas. Quando a gente fala agora falando de muitas águas, né, a gente, no mês de maio, teve esse evento aí da enchente, então isso provavelmente ainda está muito latente na cabeça de muitos, esse barulho, esse som que fizeram essas muitas águas que passaram aqui na cidade.
E um dos objetivos, eu creio que João identifica a voz de Jesus como som de muitas águas, é porque muitas águas chamam a nossa atenção. O som de muitas águas chama a nossa atenção. Não dá para ficar, não dá para não perceber. Quando esse som aparece, quando esse som é escutado pelo ouvido, ele chama a nossa atenção. Ele nos atrai. E Jesus, ele quer atrair a nossa atenção. Talvez no mundo que nós estamos vivendo, que existem tantas coisas que nos distraem, mais do que nunca nós precisamos ter ouvidos para escutar a voz de Jesus. Para não ficarmos confundidos com as muitas vozes que estão por aí tentando distrair. E a voz de Jesus, vocês sabem, todos que já tiveram, eu creio que todos aqui já tiveram experiência em escutar a voz de Cristo. E quando eu digo escutar, não quer dizer que nós vamos ouvir audivelmente aquela voz que fala no nosso ouvido. Eu nunca escutei a voz de Jesus dessa maneira, mas eu creio que todos já tivemos experiência daquela voz que fala lá no nosso interior, lá no nosso espírito. Aquela voz que é inconfundível, que às vezes no meio de um momento difícil, de uma batalha ou de um momento muito alegre, porque não? Jesus, ele fala em todos os momentos. Então, eu creio que todos já tivemos essa experiência. Se não tivemos ainda, é uma experiência para todos, que todos podem ter. Ouvir e precisam ter. Ouvir a voz de Jesus. Aquela voz que fala profundamente em nós. Então, ele tem o objetivo de falar profundamente na nossa alma. E quando escutamos a voz de Cristo, irmãos, nós somos impactados e somos transformados. É impossível escutar a voz de Jesus e ficar do mesmo jeito. Não ter a vida transformada, não ter a vida impactada. E um outro aspecto também que eu creio que a voz que João escuta é como de muitas águas, é porque Jesus está nos chamando, ele quer nos chamar para um relacionamento profundo. Então essa figura das muitas águas, depois vamos dizer um pouco mais disso, ela também nos remete a essa profundidade. Jesus, ele está nos chamando para um relacionamento profundo com ele, com o Pai. Interessante que logo depois desse versículo, desse texto, Apocalipse 1 termina assim, e aí Jesus diz para João que deve escrever cartas para as igrejas da Ásia. Havia 7 endereços de igreja que as cartas deveriam ser enviadas. E interessante que ao som de muitas águas, ao som de uma voz como de muitas águas, então João ouve o que ele deve escrever. E são palavras impactantes. Eu quero até encorajar todos, hoje a gente não tem tempo para isso, mas tire um tempo durante a semana para ler Apocalipse 2, 3, pode começar o 1, né? 1, 2, 3, mas no 2 e 3 nós temos cartas que foram escritas para 7 igrejas ali da Ásia, onde essa voz que soa como muitas águas narra e fala o que João deveria reportar aquelas igrejas. E ali a gente percebe que existem elogios, Jesus faz elogios ao testemunho que as igrejas estavam dando na sua vida, em algumas áreas da maneira que estavam vivendo. Mas existem também correções, porque a igreja ela estava tendo situações e desafios dentro dela e precisavam ser. Jesus precisava corrigir isso para que mantivesse o relacionamento da igreja firme com ele e com o Pai. Então Jesus ele elogia, ele faz elogio para aquilo que a igreja estava dando de bom testemunho e ele corrige aquilo que era um mau testemunho, que eram pecados que estavam acontecendo dentro da igreja. E também, logo depois, no final de cada carta dessas, Jesus faz uma promessa. E ela começa sempre assim: ao vencedor. Então ele diz: ao vencedor eu darei. Ao vencedor eu darei. Então fica aí o tema para a gente olhar em casa. Você pode anotar, porque o Senhor vai falar contigo. Porque essas cartas que foram escritas para essas 7 igrejas, elas falavam de desafios
que cada uma delas estava vivendo. Mas elas também falam de desafios, eu creio que elas falam de desafios, aquilo que as igrejas ali na Ásia, naquele momento, estavam vivendo, são desafios que a gente já vai ver, que são coisas com as quais nós estamos convivendo. E nós somos chamados da igreja dos últimos dias. Então, aquilo que Jesus trazia como elogios para aquelas igrejas, algumas coisas se aplicam a nós, como igreja dos últimos dias. Muitas das coisas, se não todas, eu creio que todas, que Jesus estava corrigindo na vida daquelas igrejas, se aplicam também como correções na vida da igreja dos últimos dias. Ou seja, o que Jesus falou com as igrejas da Ásia diz respeito também ao que Ele está falando conosco nesses dias que antecedem a volta dele. Por isso é que nós precisamos prestar muita atenção e nos identificar com aquilo que é bom, com aquilo que é mal, com aquilo que é bom continuar fazendo, com aquilo que é mal chegar num arrependimento, porque esse era o objetivo da correção de Jesus. Interessante que ele corrige coisas bem específicas. Por exemplo, para uma das igrejas ele traz uma acusação ou uma correção, dizendo que ela havia deixado o seu primeiro amor. Outras coisas estavam sendo mais amadas, tinham o primeiro lugar, então ela havia abandonado o seu primeiro amor, e ele chama essa igreja para um arrependimento. Ele corrige a idolatria, a impureza sexual. Ele corrige a igreja porque ela estava permitindo pessoas que estavam trazendo ensino de demônios. Então ele corrige isso. A igreja estava aceitando ensino de demônios. Ele também fala sobre a igreja que tem a aparência de estar viva, mas na verdade estava morta. E ele também fala sobre mornidão espiritual. Então, se a gente for olhar cada uma desses assuntos, cada um desses pecados que estavam acontecendo naquelas igrejas que Jesus corrige, são coisas com as quais nós estamos convivendo hoje também. Que a igreja dos nossos dias está convivendo hoje. São coisas que nos atacam, que vêm para roubar a nossa atenção, para nos levar ao pecado e para abalar a nossa fé e principalmente para tirar o nosso relacionamento com o Senhor. Então essa correção, nós precisamos aceitar ela, que não foi somente uma correção para aqueles dias, mas é uma correção para os nossos dias, para as nossas vidas, para a igreja da qual nós fizemos parte. Ter abandonado o primeiro amor, idolatria, impureza sexual, permitir ensino de demônios, ter aparência de estar viva, mas está morta, e mornidão espiritual. Quando eu falo que a igreja de hoje está tendo que conviver com isso, eu não estou falando que esse povo, nós aqui hoje, somente nós, estamos tendo que conviver com todas essas coisas. Não, eu estou falando da igreja de uma maneira geral, global, a igreja de Jesus em todos os lugares, está sob ataque, e formas de ataque são essas coisas aqui. Então nós precisamos nos identificar com aquilo que diz respeito à nossa vida, à nossa pequena comunidade, e nos posicionar em arrependimento. Porque o objetivo é uma coisa que precisa ser bem ressaltada também, que é muito importante a gente observar, é que a correção de Jesus, ela vem com muita firmeza. Tanto que João diz que o som da voz era como de muitas águas. Então, quer dizer, foi algo que abalou, que chamou a atenção deles, que precisava fazer a diferença. Mas essa correção, ela não veio para desqualificar a igreja, mas ela veio chamar a igreja para um arrependimento. Então, quando a gente lê, até são palavras duras que Jesus usa com algumas igrejas, mas em nenhum momento ele desqualifica elas. Ele diz: vocês não têm mais jeito, vocês estão fora do reino, vocês não fazem parte do meu povo, ou eu abandonaria vocês. Não, ele não diz isso. Ele chama para o arrependimento, porque o desejo dele continua sendo o mesmo. Ele ama a igreja, ele deu a vida para a igreja. A igreja, ela só existe porque o sangue de Jesus foi derramado.
e nós só podemos chegar ao arrependimento porque todos os nossos pecados já foram cobertos pelo sangue de Jesus. Então, Jesus ele nos chama para um arrependimento profundo, nesse sentido, em cada uma dessas áreas. Amém, irmãos? Eu sei que o irmão não acabou de estudar. Vai demorar um pouquinho. Quando a gente pensa em muitas águas, não sei quanto a ti, mas quando a gente pensa na palavra de Deus falando sobre muitas águas, sempre me vem à mente um rio de vida, que é muito citado na palavra. E eu queria que abrisse a tua Bíblia lá em Ezequiel 47, para a gente continuar mais um pouquinho, e olhar pelo menos dois aspectos do que significam essas muitas águas e o que significa esse rio de vida para os nossos dias, para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Aqui em Ezequiel 47, o profeta ele estava tendo uma visão e ali a palavra diz que um homem o acompanhava e mostrava para ele como seria a Nova Jerusalém, como seria o templo, como seria a cidade, o que estaria acontecendo naquele lugar. E quando chega no capítulo 47, chama a atenção que esse homem ele leva o profeta Ezequiel do santuário, do templo, e mostra para ele um rio que estava surgindo, fluindo, saindo de debaixo do templo, que vinha diretamente da sala do trono, e era um rio que ele corria em duas direções, e por onde esse rio passava ele gerava algumas coisas. Então eu queria ler contigo a partir do versículo 3. O homem, Ezequiel 47, 3. O homem foi para o lado oeste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que chegava aos joelhos. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Então, nessa visão, se a gente continuar a ler o que esse rio gerava depois, nós vamos ver que, então, por onde o rio passava, ele gerava renovo, restauração e ressurreição. O rio que brotava de dentro do trono, debaixo do trono de Deus, ou de dentro da sala do trono de Deus, ele corria e por onde ele passava, ele ia renovando o deserto, ele ia curando, trazendo cura, renovo e ressurreição. Ele ia restaurando aquilo que estava destruído. Ele ia trazendo restauração, ele trazia renovo, ele trazia ressurreição. Os profetas Joel e Zacarias, Joel no capítulo 3 e Zacarias no capítulo 14, eles falam desse rio e eles falam de uma maneira literal. Ele não é um símbolo. Ele é um rio que um dia vai fluir do santuário de Deus. Quando Jesus voltar e estiver reinando nessa terra, um santuário de onde ele governa, desse lugar vai sair um rio e ele vai curar toda a região à sua volta. Dentro da profecia, diz que inclusive as águas que correm em direção ao Mar Morto, quando chegam no Mar Morto, que hoje não tem nenhum tipo de vida, porque, até pelo nome, porque é a porção de água mais salgada que existe no planeta, então não tem como gerar vida ali, mas a profecia diz que quando esse rio fluir e ele descer até o Mar Morto, vai surgir vida no mar. E nas encostas do rio, por onde ele fluir, por onde ele correr, vão nascer árvores.
E João, em Apocalipse 19, ele fala que na encosta desse rio, onde esse rio de vida flui, vai estar a árvore da vida, e que ela vai alimentar e curar as nações. Então, os profetas, eles falam desse rio de uma maneira literal. Um dia, nós vamos poder ver esse rio correndo e ver de uma maneira literal ou visível, física, aquilo que ele vai gerar. Em João 7, Jesus ele usa também o rio de vida para falar sobre o rio que flui do nosso interior, do interior de todos aqueles que creem. E ele está falando sobre o Espírito Santo. Todos aqueles que creem no nome de Jesus e na sua obra recebem então o Espírito Santo. E aí ele compara o Espírito Santo dentro de nós a esse rio de vida fluindo. É um rio que flui, são águas que fluem, águas que jorram no interior de cada um de nós que cremos no Senhor Jesus. Então, se a gente pegar esses textos, o que os profetas falaram, o que Jesus falou, o que João viu, nós podemos montar um pensamento que impacta diretamente a nossa vida hoje. Então, se nós aplicarmos esses textos, nós podemos dizer que Jesus tem uma voz como muitas águas vivas, que jorra diretamente do trono de Deus para dentro das nossas vidas. E assim como aquele rio que vai fluir do santuário e vai curar Jerusalém, e vai servir de cura para as nações, esse rio que flui da parte de Deus para dentro de nós, e através de nós, ele tem o mesmo objetivo, de trazer renovo, transformação e ressurreição. Então, essa voz, que tem um som como de muitas águas, essas águas falam desse rio de vida. Falam do poder que há no rio que flui da parte de Deus e que traz sobre a nossa vida renovo, transformação e ressurreição. Amém, irmãos? Estou pegando a ideia. Quando Ezequiel tem a visão, ele diz que o homem que estava com ele levou ele então para ver o rio, e aí ele mediu o rio. E ele mede 500 metros e leva Ezequiel por entre as águas, e as águas dão no tornozelo, e aí depois mede mais 500, já chega no joelho, mais 500, e chegou a cintura, e depois não havia mais como atravessar o rio andando, mas precisava, só era possível nadar naquele rio porque as águas eram profundas. Quando a gente pensar nessa ideia da água profunda, a gente sabe que a água rasa, ela tem uma temperatura, ela tem uma pressão, e à medida que a água ela vai afundando, e aquela porção de água vai ficando mais profunda, a gente sabe que a temperatura da água muda, a gente sabe que principalmente a pressão da água muda. E à medida que vai ficando mais profunda, a pressão aumenta muito, a ponto de o que estiver sob essa pressão da água em águas profundas vai ser quebrado, vai ser destruído. Teve um caso, acho que foi no ano passado, aquele submarino, que era um submarino de turismo, né? E os caras tiveram um problema e acabaram em águas profundas e o submarino foi destruído. Obviamente as pessoas morreram. Então, águas profundas geram uma pressão muito intensa a ponto de quebrar e de destruir. Irmão, Jesus teve chamado para um relacionamento nas águas profundas de Deus. Aí tu pode dizer, mas só um pouquinho, então Jesus quer me destruir? Não. Jesus não quer nos destruir. Assim como ele não tinha o interesse de destruir as igrejas lá da Ásia, para as quais ele mandou a carta. Mas
Jesus quer nos quebrar? Ele quer nos quebrar. E mais do que isso, Ele precisa nos quebrar. Ele precisa nos quebrar. Eu disse que ia ficar pior. Jesus, ele nos chama para um relacionamento profundo com Ele. À medida que nós entramos nesse relacionamento mais profundo ele fica, mais pressão é feita sobre a nossa vida, não de uma maneira que venha nos destruir, mas é uma maneira que venha nos quebrantar. Porque existe algo em nós chamado carne, e essa carne ela precisa ser quebrada. Nós precisamos ser quebrantados. Para que o rio de vida que flui da parte de Deus em nós, e também através de nós, ele gere renovo, transformação e ressurreição, primeiro ele quebra aquilo que impede isso. E o que impede isso de acontecer é a nossa carne. E quando eu falo da nossa carne, eu estou me referindo à nossa condição humana. Aquela parte de nós que está contaminada pelo pecado, que sofre por causa da queda de Adão. E essa parte está em nós. Ela está em nós. E muitas vezes, essa é a parte que impede aquilo que Deus quer fazer conosco. Por isso, ela precisa ser quebrada. E o lugar de quebrantamento é em águas profundas, é em relacionamentos profundos com Jesus. Eu não sei se tu já passou por isso, e até tem uma expressão popular aí no meio evangélico, que se diz quanto mais eu oro, mais a assombração aparece. Já ouviu falar? Já aconteceu no dia que parece que quanto mais tu procura aprofundar o teu relacionamento com Deus, mais coisas parecem ficar difíceis. Um dia, alguém comentou que um jovem disse: poxa, minha vida era muito mais fácil antes de eu estar na igreja do que agora que eu estou na igreja. E tem um fundo de verdade nisso. A vida cristã, ela não é fácil. Ela é abundante, mas ela não tem nada de fácil. Então, quando Jesus nos chama para um relacionamento profundo com Ele, Ele não nos chama para um relacionamento onde Ele vai realizar cada um dos nossos sonhos. Ele vai realizar o sonho dele. O Pai vai realizar o sonho dele, o projeto dele, que é fazer que cada um de nós se torne semelhante a Jesus. Para nós nos tornarmos semelhantes a Jesus, o processo pelo qual nós passamos envolve águas profundas, quebrantamento da nossa carne. Sempre que algo nesse sentido acontece conosco, não é Deus nos desqualificando, mas é Deus nos dando oportunidade para chegar ao arrependimento e oportunidade para experimentar renovo, transformação e ressurreição em várias áreas de nossa vida. E isso acontece em águas profundas, isso acontece na profundidade do rio de água viva. Ou a figura que eu estou trazendo do rio é chamar para dentro de um relacionamento profundo com Jesus. Ele tem o som, a voz dele tem o som como de muitas águas. E todos nós sabemos que esse processo de quebrantamento ele nunca é agradável. Ninguém passa por um processo de quebrantamento lindo. Ah, que legal, você sendo quebrantado por Deus. Não é. Porque incomoda. Porque mexe com a nossa carne, mexe com a nossa alma, mexe com as nossas emoções, mexe com aquilo que a gente acha que é justo, mexe com os nossos padrões do que é correto, mexe com tudo, desestrutura, muitas vezes desestrutura a nossa vida. Isso é quebrantamento. Isso acontece na vida cristã. Esse evangelho que muitas vezes é pregado e diz: vem para Jesus que tudo vai dar certo. Segundo Ele quer que dê certo, não como nós queremos que dê certo. Outro dia, eu escutei uma afirmação, um irmão ministrando, ele disse o seguinte: se tu tiver certa vontade de Deus, vai dar tudo certo.
Dá tudo certo nós estamos fazendo a vontade de Deus? Dá tudo certo para Deus, não para nós. Essa que é a verdade. Dá certo para Ele, não para nós. Para nós dá muito errado. Mas aí é onde a gente chega num ponto de decisão. O que eu quero? O que é mais importante para mim? Que a vontade de Deus se cumpra ou a minha? Se a gente realmente crê em Deus como nosso Pai e confia nele, que Ele sabe o que é melhor para nós, a gente olha para esses processos de quebrantamento, não gosta deles, a gente murmura, a gente briga com Deus, a gente se acha injustiçado, a gente pensa que Deus nos abandonou, pensa que Ele está nos castigando, mas quando a gente vai amadurecendo um pouco, a gente se rende a esses processos de quebrantamento, a gente percebe o cuidado, o amor, a graça de Deus se movendo sobre nós. Porque Ele tem uma obra que Ele está fazendo em nós. Ele está nos transformando a imagem do seu Filho. Durante toda essa era na qual nós estamos vivendo, durante todos os anos das nossas vidas, principalmente depois que nós conhecemos Jesus e começamos a andar com Ele, como seus discípulos, todos esses anos servem para Deus nos tornar a imagem do seu Filho. É isso que Paulo diz que é o propósito de Deus. Lá em Romanos 8. Ele diz que o propósito de Deus é nos tornar a imagem do seu Filho. Para ele ser o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito de Deus. Então, durante todo o tempo da nossa vida, Deus está fazendo isso para que na era que vem, na era vindoura, nós estejamos com Ele. Então, o propósito de Deus nos quebrantar não é nos maltratar, não é nos destruir, não é nos desqualificar, é nos tornar semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus. Abre comigo em Jeremias 2, 13. Deus ele fez uma acusação muito forte contra o povo de Israel. E aqui, em Jeremias 2,13 está registrado isso. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram a sua própria cisterna rachada, que não retém águas. Então a acusação de Deus contra o povo era que ele havia abandonado a fonte de água viva e havia cavado para essas cisternas, e essas cisternas eram quebradas e elas não eram capazes de reter água, como elas não retiam água no geral do rio. Abandonar a fonte de água viva e procurar vida em outra fonte. Esse foi o crime do qual o povo de Israel foi acusado por Deus. Agora, quantas vezes, irmãos, nós tendemos a, por causa da nossa carne, que ela sempre pende para o pecado, deseja o pecado, vai se inclinar para o pecado. Quantas vezes nós abandonamos a fonte de água viva e procuramos vida em outras fontes? Ou isso só acontece comigo? Muitas vezes, naquela ânsia de ter o melhor, querer o melhor, ter uma necessidade saciada, ter um desejo saciado, ter um sonho realizado, nós acabamos deixando de beber da fonte da água da vida e acabamos bebendo de fontes contaminadas. E o problema de tomar uma fonte contaminada não é só que ela não mata a sede. Não, uma fonte contaminada mata. Não se trata só de não ter a sede saciada quando se toma a água da fonte quebrada. Não, ela mata.
Por isso que Jesus, Ele nos chama ao arrependimento. E por isso que Deus, Ele fala para Israel: olha, vocês me abandonaram, eu sou a fonte de água. Vocês acham que esses poços, essas cisternas aí que vocês cavaram vão sustentar vocês? Se a gente pensar no contexto do deserto, que foi onde Israel sempre viveu, a água é vida. E Jesus usa essa figura, Deus usa essa figura justamente para dizer: olha, vocês vão morrer, porque vocês deixaram a fonte de água da vida. Então, quando Jesus ele chama a atenção das igrejas na Ásia, ele estava falando da mesma maneira: olha, vocês estão deixando a fonte de água da vida. Arrependam-se. Voltem onde caíram, eles estavam nas igrejas. E aquele que tem a voz como o som de muitas águas, ele é a própria água. Jesus é a água. Então, sempre que nós queremos viver, queremos crescer, queremos amadurecer, é conectado com Jesus. Nós não vamos conseguir ter vida se nós não tomarmos da fonte da água viva. Jesus é essa fonte. Ele é essa fonte da água da vida. Quando ele se encontra com a mulher samaritana no poço, lá perto de Samaria, ele rola essa conversa. Ele diz: olha, se tu pedisse para mim, eu te daria uma água que nunca mais teria sede. Ele não estava falando da sede natural, mas ele estava falando do anseio da alma daquela mulher. Ele estava falando da sede que existia lá naquele ser interior daquela mulher. E aquela promessa não foi só uma promessa, mas logo em seguida se cumpriu quando ela reconhece Jesus como Messias. Nós cantamos aqui: os céus começam a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Isso é um anseio do nosso alma. Os céus começam a se abrir. Jesus veio, a terra se dobra. Nós realmente queremos isso. Nós queremos isso mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Nós queremos isso mais do que uma satisfação pessoal, mais do que estar bem financeiramente, mais do que ter saúde, mais do que estar feliz segundo os padrões desse mundo. Mas realmente queremos ver o céu se abrindo e ver aquele que é a fonte de água viva vindo para essa terra, e toda a terra se dobrando diante dele, ele trazendo governo reto, de paz e justiça. Esse é o nosso desejo. É isso que nós ansiamos. É isso que tem norteado a nossa vida. Eu não estou questionando a ti. Eu me questiono por isso. Em muitos dias da minha vida eu vejo que tem outras coisas que eu desejo mais do que vejo Jesus voltando. O que é isso? É a manifestação da minha carne. E precisamente para que essa carne seja quebrantada, é que eu preciso ir mais profunda no meu relacionamento com Deus. Ezequiel, ele foi levado para dentro de um rio onde ele depois não tinha mais controle. Ele não conseguia mais andar. O rio levava ele. Nós precisamos entrar no relacionamento com Jesus a tal ponto, a tal profundidade, a nossa carne ser quebrantada, que sobe só Jesus. Essa semana a gente estava conversando lá em casa e nos questionando, né? A gente lendo, meditando a palavra, lendo algum livro, e aí veio aqueles questionamentos, e a Bárbara até disse que a gente canta, ela ficou incomodada quando a gente cantou há 2 semanas atrás, aquela canção, a canção do Apocalipse, que na última estrofe diz: maravilhado. Eu tenho que cantar. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir o teu nome. Presta atenção. Jesus. Ficou maravilhado? Extasiado. Vontade de tirar no chão, de pular. A gente canta, maravilhado, extasiado, eu fico até por ouvir teu nome.
Mas na verdade, não é o que acontece conosco. Mas a gente tem que parar de cantar? Não, a gente tem que cantar até que acontece. Aí a gente vinha conversando e eu disse para ela, sabe quando a gente vai poder dizer que Jesus é tudo para nós? Quando não sobra mais nada. Enquanto que a gente tem muitas coisas, a gente diz que Jesus é tudo. Mas a gente vai ter certeza se ele é tudo quando não sobrar mais nada. Aí ele é tudo. E é por isso que nós temos que entrar num relacionamento profundo com ele, para que se esse dia chegar e quando ele chegar, a gente realmente tenha Jesus como tudo. E fique maravilhado, extasiado e não ofendido com ele. Vocês já se ofenderam alguma vez com alguma coisa que Jesus fez na sua vida? Eu já. Já briguei, claro que eu perdi a briga. Xinguei, não adiantou nada. Fiquei ofendido. Porque eu queria que ele fizesse, mas de uma outra maneira. Mas ele disse, não, eu preciso fazer dessa, porque dessa forma eu vou quebrar a tua carne. A tua carne me atrapalha. E é o que Jesus tem feito conosco hoje. Estamos vivendo dias difíceis. A gente conversa com um, conversa com o outro. Todo mundo teve uma batalha, uma luta, uma dificuldade. Mas é tão legal ver que no meio disso tudo a gente tem conseguido ficar firme no Senhor e não estar se ofendendo com Ele a ponto de dizer, não, essa vida não me serve. Não, é a única vida que Pedro diz, para onde a gente vai ir se só tu tens a palavra da vida eterna? Então, não tem para onde correr, irmãos. Na verdade, nós precisamos nos sujeitar, nos render. Quando nos rendemos, fica mais fácil o quebrantamento. Não fica mais agradável, mas fica mais fácil. Agradável em lugar. Mas o importante é saber que quando nós vamos para esse lugar profundo de relacionamento, a nossa vida é renovada, é transformada e é ressuscitada. Então, às vezes, talvez, alguns, ou todos nós, buscamos ressuscitar algo em nossa vida, buscando a vida no lugar errado. Quando o celular, que todo mundo tem na mão toda hora e termina a bateria, a gente precisa conectar ele na rede elétrica, para daí a carga, a eletricidade encher novamente ali a bateria e a gente poder continuar usando o equipamento. E se a gente conectar em qualquer outra coisa que não seja corrente elétrica, não vai funcionar. Não vai funcionar. Se a gente conectar a nossa vida em qualquer outra coisa que não seja a fonte de água da vida, que é Jesus, não vai funcionar. Todos nós queremos vidas que funcionem, não é verdade? Uma vida que funcione. O problema é que o conceito de vida que funciona para nós é a gente ter tudo o que quer, se sentir confortável, satisfeito. Então, se a minha vida está confortável, satisfeita, se eu estou satisfeito, se está tudo dando certo, Deus está me abençoando. Mas se isso não está acontecendo, o que tem de errado comigo? Porque a gente ainda tem aquele senso de achar que não é. Deus não é errado, mas o que tem de errado comigo? Às vezes não é a questão que tem que dar errado comigo. É Deus gerando em nós a imagem do seu Filho. Porque a vida que funciona, irmãos, é a vida de Jesus. A única vida que funciona é a vida de Jesus. E à medida que nós vamos nos tornando semelhantes a Ele, nós podemos dizer que temos uma vida que funciona. Amém? Não estou vendo ninguém extasiado, maravilhado. Vamos piorar um pouquinho mais. Apocalipse 2, o último texto agora, tá? Apocalipse 2, 8. Aqui é a carta para a igreja de Esmirna. Das 7 igrejas que receberam cartas ali diretamente endereçadas por Jesus, direcionadas por Jesus, só 2 delas não tiveram uma correção firme. E uma delas foi Esmirna. As outras 5, todas elas tiveram umas correções bem fortes.
Isso eu quero te animar para ler em casa depois esses textos de Apocalipse 2 e 3. Agora, olha o que é dito para a igreja de Esmirna. Quando ele fala ao anjo da igreja, a carta foi direcionada para a liderança da igreja. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo de que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Olha que igreja abençoada, irmãos. Ela não foi corrigida. E Jesus disse: olha, eu sei que tu é miserável, mas tu é rico. Parece uma contradição. Aí ele continua depois dizendo: olha, vocês vão ser provados, porque alguns de vocês vão ser lançados na prisão pelo diabo. Mas percebam, não tem promessa nenhuma de que eles vão ser soltos da prisão. Não tem promessa nenhuma de que vai haver um livramento da prisão. Não, o que Jesus disse: sejam fiéis até a morte. Foi isso que ele falou. Primeiro, eles são pobres, ele chama eles de ricos. Por quê? Porque eles estavam ligados à fonte de água da vida. Aí ele diz: vocês vão ser provados. Mas assim, eu não vou livrar vocês, tá? Não vou livrar. Sejam fiéis até a morte. Vão até as últimas consequências, até a morte. Mas aí vem a promessa. No versículo 11: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Então, onde estavam os olhos daquela igreja? No que elas estavam? Onde estava a esperança daquela igreja? Não estava no corpo, na vida que eles tinham, na vida que restava, naqueles anos, dias que restavam na vida deles. Estava em não sofrer o dano da segunda morte. Ou seja, viver eternamente com Jesus. Essa era a glória daquela igreja. Poder ter a promessa de viver eternamente com Jesus. Interessante que, quando a gente pensa em perseguição, a gente sempre lembra dos textos onde Pedro e João foram milagrosamente soltos, onde Paulo e Silas oraram, cantaram e as cadeias se abriram, a prisão abriu, houve um terremoto, mas aqui também era perseguição, e não houve livramento. A palavra foi: seja fiel até a morte. O que é isso, irmãos? É alguém que chegou numa profundidade de relacionamento tamanho, que não importava a pressão, o que importava era o relacionamento. O que importava era estar com Jesus, mesmo à face da morte, à beira da morte, mesmo diante de todas as ameaças. Tu já parou para pensar que talvez venham dias onde a gente seja perseguido nesse nível? E aí, será que as nossas vidas vão estar firmes no Senhor para suportar? Eu tenho uma convicção com respeito a isso. Só existe uma maneira de suportar a perseguição: é ser completamente liderado, assistido e cheio de Espírito Santo. Não é de uma maneira natural. Então nós não precisamos temer, porque se vier, vai ter a provisão da parte do Espírito para nós andarmos, ficarmos firmes, andarmos com coragem, até a morte se for necessário. Mas isso não é o tipo de coisa que a gente quer considerar, que a gente gosta de pensar que isso um dia possa vir a acontecer. Mas a questão é: essas coisas estão registradas, são profetizadas, os profetas falaram tantas outras questões que ainda nós não vimos, que ainda vamos ver. Mas tudo isso tem um intuito: é de nos chamar para um relacionamento com Jesus. É nos chamar para ouvir aquele homem que tem um som como de muitas águas,
que chama a nossa atenção para dentro de um relacionamento profundo, onde nós vamos ser pressionados e quebrados, para que o caráter dele, a vida dele, a semelhança dele seja gerada em nós. Cada um de nós está vivendo esse processo. Então, se tu está num tempo difícil aí, de muito quebrantamento, não tem nada de errado contigo. O que está acontecendo é muito amor de Deus, proporcionando situações onde Jesus vai ser formado em ti. E de novo, ninguém espera que a gente fique aí pulando de alegria quando está sendo quebrantado. Porque a nossa alma não gosta desse processo. Mas ele é necessário. Porque a única vida que funciona é a vida de Cristo. A nossa carne não funciona. A palavra chega a dizer que a nossa carne para nada serve. Nada. Não tem como agradar a Deus com a nossa carne. Não tem como fazer a obra de Deus com a nossa carne. Não tem como relacionar com Deus com a nossa carne. Ou a partir da nossa carne. Não tem. Por isso que ela precisa ser quebrada. É por isso que nós somos pressionados por essas muitas águas. E quando somos quebrados, quebrantados, depois de experimentar isso, aí vem o gozo, a alegria, a satisfação. Porque estamos mais semelhantes a Jesus. Menos. Pessoal da música, acho que passar aqui na palavra vai conseguir ajudar. Nossa, que lindo. Talvez você possa estar pensando que, primeiro, tu diz que, Abel diz que a gente está pensando aqui para ficar fascinado por Jesus. Aí ele vem, traz uma palavra dessa e faz um balde de água fria. Ai, meu Deus, como é que eu vou... Sabia que passava para Jesus. Mas na verdade, irmãos, a gente só vai ficar fascinado com ele quando for com ele. A obra de Deus vai se tornar semelhante ao seu filho amado. Aí a gente vai poder dizer, fascinado. E a gente tem pequenos deslumbres disso durante a nossa vida. E a gente precisa ir crescendo nisso durante a nossa vida. Nós vamos ter altos e baixos. Mas o importante é a gente ir crescendo nessa revelação durante a nossa vida. E um dia, o apóstolo João disse que um dia nós nos tornaremos quem nós realmente devemos ser. Agora nós ainda não somos. Ainda não tem a plenitude de Deus em nós. Ainda não estamos completamente formados. Mas um dia estaremos. Aí nós seremos exatamente como Ele é. E aí a glória vai ser eterna. Amém? Não vai ser só instantes, deslumbre, não. Vai ser eterno, vai ser. Vamos poder usufruir eternamente da glória do Senhor. Queria te convidar, nós vamos tomar ceia agora. Queria te convidar para que a gente pegue para tomar ceia. Nós queremos orar, queremos louvar o Senhor. Queremos permitir que o Espírito Santo ministre agora no nosso coração também o amor dele. Porque às vezes a palavra pode ser dura. Assim como aquelas igrejas lá da Ásia, quando receberam aquela carta, eu fico imaginando que foi muito duro para eles serem corrigidos daquela maneira. E às vezes a palavra pode ser dura para nós. Mas ela vem com uma intenção de nos levar ao arrependimento e de nos tornar mais semelhantes a Jesus. Então, eu queria que tu estivesse comigo agora, fecha teus olhos, abre teu coração, deixa o Espírito Santo ministrar em ti e deixa Ele te mostrar, talvez, as áreas onde precisa haver arrependimento. Talvez Ele queira te mostrar onde tu está sendo quebrantado, para que tu pare de lutar contra Deus e permita que Ele faça e conclua a obra que Ele começou. Permita ao Senhor fazer isso. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.